Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o seu irmão pecar, vá, corrija-o a sós, somente entre vocês dois. Se ele o ouvir, você terá ganhado seu irmão. Mas se ele não o escutar, tome mais uma ou duas pessoas com você, a fim de que toda a palavra se confirme com o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Se ele não as ouvir, avise a igreja. Se também não ouvir a igreja, trate-o como gentil ou cobrador de impostos. Eu lhes garanto, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Eu lhes garanto ainda, se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que pedirem, ela lhes será concedida por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Este Evangelho de Jesus nos fala da vida comunitária, da vida em comunidade, a vida que as pessoas levam se relacionando umas com as outras na mesma comunidade. E as orientações são bem claras. Se algum irmão pecar, o sentido do Evangelho de hoje é que não se deve espalhar o erro dessa pessoa, nem excluir essa pessoa da convivência. Primeiro, a atitude necessária é a do diálogo, conversar com essa pessoa discretamente. O Evangelho nos falava de chamar esse irmão a sós para uma conversa. Caso persista no pecado, no erro, esse irmão pode se envolver outros irmãos, pessoas mais maduras na fé, pessoas que têm um bom testemunho de vida, pessoas que podem servir de referência. Chamar para conversar com mais essas pessoas para conversarem com esse irmão. Finalmente, não havendo reconciliação, esse irmão realmente não cedendo e não havendo a reconciliação, não corrigindo o erro, então entregar o caso à comunidade. Entregar à comunidade, ou seja, comunicar à igreja. Comunicar à igreja significa levar o problema para um grupo de pessoas dirigentes da comunidade. Ali, com esses dirigentes, com essa assembleia da comunidade, então a questão poderá ser solucionada. Essa descrição se parece muito com a vida religiosa no sentido estrito, ou seja, pessoas que vivem em conventos, pessoas que vivem em seminários. Ali pode acontecer isso, que é ali os superiores, que tentarão ali intermediar, tentarão resolver a questão. Nas nossas comunidades, em geral, sempre a referência é o pároco, é a pessoa que tem a liderança da comunidade. Então, levar à igreja termina sendo levar também ao pároco. Mas veja, depois do diálogo, depois de ter ouvido a pessoa, depois de ter tentado a reconciliação com mais outras pessoas, porque senão vira um leve trás, Tudo que alguém faz errado vai levar para o pároco, E não é isso, A gente tem que ter cuidado para não expor as pessoas, não apressar, às vezes, o passo necessário que a pessoa que errou, às vezes, tem que dar, tem que amadurecer, às vezes não é no nosso tempo, às vezes é no tempo daquela pessoa. Então, a palavra de hoje nos adverte para esse procedimento, para esse processo, para esse caminho, que às vezes não é um caminho que é tão rápido quanto a gente gostaria, que logo na primeira conversa a pessoa mudasse, mas é um processo longo, a gente tem que deixar a pessoa viver um processo. Os processos ajudam a amadurecer, E o texto termina dizendo que a pessoa, se mesmo assim não mudar, deve ser tratada como se fosse pagã, Qual o sentido disso? Talvez justamente esse, que a pessoa que não mudou, não amadureceu, não viveu o processo de conversão, ainda está fundamentada no seu erro, fundamentada em equívocos. Então essa pessoa necessariamente pode até dizer que professa fé,
mas ela não tem a profissão de fé, ela vive como se fosse uma pagã. Então, se tratar a pessoa como pagã não é necessariamente sinônimo de desprezar a pessoa, e sim, essa pessoa deve ser novamente inserida no processo, novamente tentar dar oportunidade para que essa pessoa, quando ela se sentir à vontade, claro, ela viva novamente todo o processo de evangelização e de conversão. Então, são conselhos que a palavra de Deus hoje nos dá, conselhos para a vida de comunidade, né? É como se nós tivéssemos que fazer uma missão dentro da nossa própria comunidade, né? Como devemos proceder quando há esse desentendimento? É muito comum, infelizmente, que aconteça desavenças, que aconteça desentendimentos, brigas e discussões. E o interessante é que as pessoas, quando acontece isso, se afastam da comunidade. E isso é triste, né? Porque eu vou me afastar da comunidade, ou seja, eu vou me afastar da igreja, eu vou me afastar de Deus. Eu briguei com a pessoa da minha igreja e me afasto de Deus. Como assim? Deus é o culpado? Eu não devo me afastar da comunidade quando tive desentendimento com o irmão, né? Porque eu não devo afastar de Deus, né? É na comunidade que eu encontro Deus. Então é na comunidade que eu devo perseverar. E fraquezas, dificuldades, às vezes falta de diálogo, às vezes a pessoa que brigou agiu por falta de clareza. Todas essas coisas fazem parte de qualquer grupo humano. Então não vale a pena se afastar da igreja, se afastar da comunidade, se afastar do evangelho, porque existem desentendimentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.